eu gasto 50 centavos para arrecadar R$100, contando despesas discricionárias e despesas de pessoal. Não existe investimento melhor neste país ou em qualquer lugar do mundo que você investir 50 centavos para ganhar 100. Nessa situação, a gente tem que ver que, se eu estou numa situação de que eu estou sendo apertado orçamentariamente, e aí por isso até que tem essa diferença muito grande, eu tenho que ser muito eficiente. E na hora que eu tento buscar a eficiência, eu tenho que olhar para os recursos disponíveis para a Receita e utilizá-los da melhor maneira possível. Dentre os recursos, o principal recurso que nós temos é capital humano. E a gente tem a seguinte situação, quando a gente fala na Receita, até pegando carona no que os colegas todos aqui falaram, de trazer as informações. A Receita hoje opera com aproximadamente 7.000 auditores, 6.000 analistas tributários e 2.700 colegas administrativos. Fazendo a mesma conta dos colegas da AGU, eu estou falando de, para cada membro da carreira tributária aduaneira, eu tenho, para cada um colega administrativo, eu tenho 5 colegas da carreira tributária aduaneira, seria uma proporção de 0,20. É uma disparidade, uma pirâmide invertida muito ruim, que dificulta a eficiência do órgão. E por que eu trouxe todas essas informações? Porque a parte mais importante que eu tenho a dizer aqui nessa audiência pública é deixar registrado formalmente que a posição da Receita Federal é pelo apoio e pela criação da carreira de suporte, como está aqui no PL 6788. A maneira como a gente atua hoje, com os dezenas, acho mais de uma centena de carros do que a gente tem do PEC faz com a gente, ela dificulta a nossa gestão e, por dificultar a nossa gestão, dificulta a eficiência do órgão. A Receita Federal não pode ela mesma promover um concurso público para a carreira administrativa, ela não consegue fazer um concurso de remoção para realocar os colegas, e nós temos necessidades de fazer com que os colegas mudem de lugar, para fortalecer fronteira aqui, fronteira ali. Quando a gente fecha Foz do Iguaçu, o crime organizado vai para Cascavel, vai para outros Ponta Porã. Eu tenho que conseguir ter essa movimentação, o que eu tenho dificuldade pela carreira não ser uma carreira da Receita Federal. Então, há muito benefício operacional para a Receita, o benefício de desempenho dela, de que a carreira seja da própria Receita Federal. Não só por esse benefício de gestão, mas também para a gente conseguir encaixar ela no próprio dispositivo do inciso 22, artigo 37, de carreiras específicas da administração tributária. Os colegas hoje administrativos eles têm que operar no que se chama atividades inespecíficas. Isso dá um trabalho do cão na Receita Federal, desculpa o termo bem técnico. A gente foi obrigado a fazer uma iniciativa muito grande de pegar cada processo de trabalho da Receita, mapear, dividir por atividades, olhar atividade a atividade, quais são as competências necessárias para executar aquela atividade, as competências de mais de uma centena de cargos dentro da Receita Federal e fazer um mapeamento de quem pode fazer o quê. E quando a gente tenta fazer isso, por que a gente fez? No passado, a gente teve muitos problemas com desvio de função na Receita Federal, hoje a gente fica tentando evitar que isso aconteça com essa maneira. E conseguir trazer que os colegas, todos hoje administrativos, que passaram uma vida na Receita Federal, possam atuar com maior força dentro das nossas atividades finalísticas, melhorar um atendimento, ter acesso a um sistema que às vezes não pode ter, eu preciso desse enquadramento como carreira específica de administração tributária. Esse é o principal ponto que a gente tem de por que é tão importante para nós que essa carreira seja criada. Até a gestão administrativa é importante, mas a gente conseguir fazer com que esse colega tenha outras atividades a mais para nos apoiar é fundamental. Se eu tenho uma, como também já colocado aqui, desde 2007, que a gente teve a fusão da Receita Previdenciária com a antiga Receita Federal, a gente já chegou a ter aqui mais de 15.000 auditores, eu estou com 7. E na hora que eu estou esgoelando e dividindo todas as atividades, para eu conseguir dar a melhor eficiência, eu tenho que colocar o auditor praticamente exclusivo nas suas atividades finalísticas. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver com que todas as atividades preparatórias e acessórias tenham quem os faça. E eu só consigo deixar os analistas tributários nessas atividades preparatórias e acessórias se eu tiver quem toque todas as milhares de outras atividades que eu tenho dentro da casa. Essa estruturação para a gente é importante, esse é o motivo pelo qual a gente concorda com o PL 6788. É importante dizer que isso é muito urgente para nós, já caiu de maduro a gente resolver essa situação dentro da nossa casa. Não é saudável para os órgãos, como bem colocado também pelos colegas da AGU, ter que lidar com essa multiplicidade e heterogeneidade de cargos, competências. A gente gasta muito tempo com essa fricção em que a gente poderia estar gastando em arrecadação, em conformidade, em facilitando o ambiente tributário do país. Deputado, eu não vou usar todo o meu tempo, porque eu acho que o principal recado aqui foi dado. A gente tem que deixar muito claro que é necessário trazer os colegas administrativos para uma carreira específica de administração tributária.
temos que ter o devido cuidado para que a gente não faça sombreamento e crie outros problemas de competências. É muito possível e sem problemas que cada um trabalhe no seu ramo de atuação dentro da administração tributária, sem que a gente crie conflitos entre os cargos que vão ser criados. A gente está muito confortável de que isso é possível de ser feito sem grandes estresses e dar o conforto necessário para que os auditores, para que os analistas tributários, para que os futuros integrantes da carreira de suporte da Receita Federal operem dentro da casa para o melhor para o país e, assim, o melhor para o Estado. Esse era o recado que a gente queria deixar, deputado, em nome da Receita Federal. Muito obrigado, doutor Juliano Brito. Muito esclarecedora a sua fala. Eu vou quebrar aqui o protocolo, não estava na nossa lista de pessoas para falar, mas são entidades representativas.